Empregada salva a filha do bilionário à beira do desastre, mas não aceita a recompensa e surpreende todos. O sol matinal filtrava através dos enormes janelões da cobertura triplex no bairro mais nobre de São Paulo, iluminando cada detalhe dos móveis importados e obras de arte que decoravam a residência de Eduardo Monteiro. Aos 42 anos, o magnata do setor imobiliário havia construído um império avaliado em bilhões, mas também uma reputação de homem inflexível e arrogante. Seus olhos frios raramente demonstravam qualquer traço de compaixão, especialmente quando se tratava daqueles que ele considerava inferiores. Naquela manhã de terça-feira, Eduardo observava pela janela o movimento da cidade lá embaixo, sentindo-se como um rei contemplando seus domínios. Ao seu lado, sua esposa Helena folheava uma revista de moda francesa, planejando a próxima viagem a Paris. Ambos mal notavam a presença silenciosa de Maria Santos, de 53 anos, que há 15 anos trabalhava como empregada doméstica na residência. Maria movimentava-se pelos cômodos com a discrição de quem aprendera a ser invisível. Seus passos eram suaves sobre o mármore italiano. Suas mãos experientes organizavam cada objeto com cuidado meticuloso. Para os Monteiro, ela era apenas mais uma peça da decoração, útil, mas dispensável. Eduardo jamais se dignara a olhar diretamente para ela, dirigindo-se sempre em terceira pessoa. Diga à empregada que limpe melhor os vidros, ou a mulher da limpeza esqueceu de trocar as flores. O que os patrões desconheciam era a rica história que Maria carregava em silêncio. Filha de um pequeno agricultor do interior de Minas Gerais, ela havia sido obrigada a abandonar os estudos aos 14 anos para ajudar a sustentar a família de 7 irmãos. Seu sonho de se tornar enfermeira fora enterrado junto com as possibilidades que a pobreza roubara de sua juventude. Aos 18 anos, casara-se com João, um homem bom e trabalhador, e juntos criaram 3 filhos em um pequeno apartamento na periferia da capital. A vida de Maria era uma constante luta contra as adversidades. Acordava todos os dias às 5 da manhã para preparar o café da família, pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho e retornava apenas ao anoitecer, quando ainda precisava cuidar dos afazeres de sua própria casa. Seus filhos, hoje adultos, eram sua maior fonte de orgulho. Carlos, formado em engenharia, Ana, professora, e Pedro, técnico em eletrônica. Todos haviam conseguido, através de muito esforço e sacrifício materno, escapar do ciclo de pobreza que Maria conhecia tão bem. Enquanto lustrava cuidadosamente uma estátua de bronze na sala de estar, Maria observava Sofia, a filha única dos Monteiro. Aos 8 anos, a menina era uma criança solitária, cercada de brinquedos caros, mas carente de afeto genuíno. Os pais, sempre ocupados com compromissos sociais e negócios, delegavam seus cuidados a uma sucessão de babás francesas e professoras particulares. Sofia havia aprendido a falar 3 idiomas, mas não sabia o que era receber um abraço carinhoso ao acordar de um pesadelo. A menina, por sua vez, era uma das poucas pessoas na casa que tratava Maria com gentileza. Frequentemente aproximava-se dela com curiosidade infantil, fazendo perguntas sobre sua vida e demonstrando interesse genuíno pelas histórias que a empregada ocasionalmente compartilhava. Maria sentia uma ternura especial por Sofia, reconhecendo na criança uma carência emocional que o dinheiro não conseguia preencher. Eduardo e Helena viviam em uma bolha de privilégios, completamente desconectados da realidade daqueles que os serviam. Para eles, Maria era simplesmente uma funcionária eficiente que sabia manter-se em seu lugar, invisível, silenciosa e servil. Jamais imaginaram que por trás daquela aparência humilde havia uma mulher de coragem extraordinária, moldada pelos desafios de uma vida inteira de sacrifícios e superações. Na manhã seguinte, uma situação inesperada transformaria para sempre a dinâmica daquela casa. Eduardo havia convocado uma reunião de emergência em seu escritório doméstico. Investidores japoneses chegaram de surpresa para uma negociação que poderia render centenas de milhões.
Helena, por sua vez, descobrira na última hora que precisava comparecer a um evento beneficente crucial para manter seu status na alta sociedade paulistana. "Maria!" gritou Eduardo pela primeira vez, dirigindo-se diretamente à empregada, sua voz ecoando pelos corredores de mármore. "Você vai cuidar da Sofia hoje. Nada de deixá-la sair do apartamento, entendeu? E mantenha-a longe do meu escritório. Não posso ter uma criança atrapalhando negócios de milhões." Maria assentiu em silêncio, como sempre fazia, mas uma preocupação genuína cruzou seu rosto. Sofia havia acordado com febre na noite anterior e, embora os pais tivessem dado apenas um antitérmico básico, a empregada notara que a menina não estava bem. Suas tentativas tímidas de sugerir uma consulta médica foram imediatamente descartadas por Helena. "É apenas um resfriado comum, não dramatize. Se acontecer qualquer coisa com minha filha por sua negligência", continuou Eduardo, ajustando o nó da gravata italiana enquanto falava, "você pode procurar outro emprego na mesma hora. Espero que tenha entendido a responsabilidade que está sobre seus ombros." Helena, aplicando o último toque de maquiagem diante de um espelho veneziano, acrescentou com desdém, "Francamente, Eduardo, às vezes me pergunto se não deveríamos contratar alguém mais qualificada para cuidar de Sofia. Essa mulher mal sabe ler direito." Maria sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Ela, que havia ensinado 3 filhos a ler antes mesmo de entrarem na escola, que lia vorazmente todos os livros usados que conseguia comprar em sebos, que acompanhava as lições de casa de Sofia com mais atenção que os próprios pais, mas sabia que qualquer defesa seria interpretada como insubordinação. Após a saída dos patrões, Maria dirigiu-se imediatamente ao quarto de Sofia. A menina estava pálida, com a respiração ofegante, e queixava-se de dores no peito. A experiência de mãe e os conhecimentos que adquirira cuidando de familiares doentes ao longo dos anos fizeram soar todos os alarmes em sua mente. Aquilo não era um simples resfriado. Tentou ligar para Eduardo, mas o celular foi direto para a caixa postal. Ele estava em reunião. Helena também não atendia. Maria encontrou-se em um dilema terrível: desobedecer às ordens expressas dos patrões ou arriscar a saúde de uma criança pela qual sentia genuíno carinho. Durante as 2 horas seguintes, o estado de Sofia deteriorou-se rapidamente. A febre subiu perigosamente, a menina começou a delirar e sua respiração tornou-se cada vez mais laboriosa. Maria aplicou compressas frias, ofereceu líquidos constantemente e monitorou cada sintoma com a atenção de uma enfermeira experiente. Quando Sofia começou a apresentar uma erupção cutânea característica e suas extremidades ficaram frias, enquanto a temperatura corporal disparava, Maria reconheceu os sinais de uma infecção grave, possivelmente meningite. Não havia mais tempo para hesitações ou protocolos sociais. Sem conseguir contato com os pais, Maria tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Pegou Sofia nos braços, desceu correndo os 15 andares do edifício e parou o primeiro táxi que encontrou. "Hospital Sírio-Libanês, por favor! É emergência!" gritou, segurando a menina desacordada contra o peito. Durante o trajeto, Maria segurou as mãos frias de Sofia, sussurrando palavras de conforto e orações fervorosas. Ela sabia que sua decisão poderia custar seu emprego. Eduardo jamais perdoaria o que ele certamente veria como uma insubordinação gravíssima. Mas naquele momento, a vida de uma criança era infinitamente mais importante que sua segurança financeira. No hospital, Maria enfrentou o primeiro obstáculo. Não era parente da menina e não possuía autorização para autorizar procedimentos médicos. Mas sua determinação e a gravidade óbvia do caso convenceram os médicos a agirem rapidamente. Sofia foi imediatamente internada na UTI pediátrica. Foi só então que Maria conseguiu contato com Eduardo. A conversa foi explosiva. Do outro lado da linha, o bilionário bradava palavras de fúria. "Como você ousa tirar minha filha de casa sem minha autorização? Você enlouqueceu completamente, está demitida e ainda vou processá-la por sequestro." Enquanto recebia a enxurrada de acusações e ameaças,
Maria observava, através do vidro da UTI, os médicos trabalhando freneticamente para estabilizar Sofia. Suas lágrimas não eram de medo pelas consequências que enfrentaria, mas de alívio por ter seguido seu instinto maternal. Doutor Roberto Mendes, o infectologista pediatra que assumiu o caso, aproximou-se de Maria com expressão grave. A senhora tomou a decisão certa. Mais 1 hora de atraso e talvez não conseguíssemos salvá-la. É meningite bacteriana, extremamente grave, mas tratável quando diagnosticada a tempo. Maria assentiu, sentindo o peso de sua decisão. Sabia que havia salvado a vida de Sofia, mas também que havia desafiado abertamente a autoridade de Eduardo Monteiro. Em sua mente ecoavam as palavras furiosas do patrão, as ameaças, a certeza de que seu mundo estava prestes a desmoronar. Mas enquanto observava Sofia lutando pela vida naquele leito hospitalar, Maria não sentia um pingo de arrependimento. Havia algumas batalhas que valiam a pena lutar, mesmo quando se sabia que o preço seria alto demais para pagar. Eduardo e Helena chegaram ao hospital 40 minutos após a ligação, suas faces transfiguradas pela mistura de pânico e fúria. O bilionário irrompia pelos corredores como um furacão, exigindo explicações, ameaçando processos e dispensando funcionários do hospital com a arrogância de quem estava acostumado a comprar soluções para todos os problemas. "Onde está aquela mulher?" vociferava Eduardo para os enfermeiros. "Quero que chamem a polícia imediatamente. Ela sequestrou minha filha." Dr. Roberto Mendes interceptou o casal antes que chegassem à UTI pediátrica. Era um homem experiente, de cabelos grisalhos, que havia dedicado 30 anos de carreira a salvar crianças e não se intimidava facilmente com dinheiro ou influência. "Senhor Monteiro, preciso que o senhor se acalme", disse o médico com firmeza. "Sua filha está em estado crítico. Se não fosse a ação rápida da senhora Maria, estaríamos conversando sobre um funeral ao invés de um tratamento." As palavras do médico atingiram Eduardo como um murro no estômago. Pela primeira vez em anos, sua arrogância foi substituída por algo próximo do medo genuíno. "O que você quer dizer com estado crítico? É só um resfriado." "Meningite bacteriana", respondeu Dr. Mendes gravemente. "Uma das infecções mais perigosas que existem em pediatria. O tempo entre os primeiros sintomas e o risco de vida é questão de horas. Sua empregada identificou os sinais e agiu quando vocês não estavam disponíveis. Ela salvou a vida de sua filha." Helena levou a mão à boca, seus olhos enchendo-se de lágrimas pela primeira vez. Mas ela estava apenas com febre." "A febre é apenas o início", explicou o médico. "Vou ser direto com vocês. Mais 2 horas de atraso e Sofia poderia ter sofrido danos cerebrais permanentes ou, pior." Enquanto os pais recebiam o diagnóstico devastador, Maria permanecia no corredor, de pé há mais de 6 horas, recusando-se a se afastar enquanto não soubesse que Sofia estava fora de perigo. Outros familiares de pacientes haviam oferecido cadeiras, água, palavras de conforto. Ela havia se tornado uma figura respeitada naquele ambiente, onde todos reconheciam seu amor genuíno pela menina. Dr. Mendes aproximou-se dela após conversar com os Monteiro. "Senhora Maria, gostaria de saber, a senhora tem formação na área da saúde?" Maria baixou os olhos constrangida. "Não, doutor. Apenas cuidei de muitas pessoas doentes na vida. Minha mãe, meus irmãos, meus filhos. A gente aprende a reconhecer quando algo está errado." O médico estudou-a com interesse crescente. "A senhora identificou sinais que muitos profissionais de saúde demorariam para reconhecer. Sua filha, ela também trabalha na área médica?" "Ana é professora, doutor, mas sempre quis ser enfermeira." Maria hesitou, depois continuou com voz baixa. "Na verdade, eu que sempre sonhei em ser enfermeira, mas a vida não permitiu." Dr. Mendes assentiu compreensivamente. Havia conhecido muitas Marias ao longo de sua carreira. Mulheres com inteligência e instintos naturais para cuidar,
mas que as circunstâncias mantiveram longe dos estudos formais. Nos dias seguintes, enquanto Sofia permanecia internada, uma transformação silenciosa começou a ocorrer. Maria não aceitou ser dispensada e continuou visitando diariamente o hospital, mesmo sabendo que estava oficialmente demitida. Ela trazia pequenos presentes feitos com suas próprias mãos, desenhos coloridos, origamis de papel, pequenos bichinhos de crochê, para alegrar o quarto da menina. A equipe médica começou a notar algo extraordinário. Sofia respondia melhor ao tratamento nos períodos em que Maria estava presente. A menina, mesmo em estado delirante pela medicação, procurava pela mão calejada da empregada, encontrando nela o conforto que não conseguia encontrar na presença tensa dos próprios pais. Tia Maria, sussurrava Sofia nos momentos de consciência. Você não vai embora, vai? Maria segurava sua mãozinha com ternura infinita. Estou aqui, minha menina. Não vou a lugar nenhum. Eduardo observava essas interações com crescente desconforto. Sua filha jamais demonstrara tal apego a ele ou a Helena. Nas raras vezes em que Sofia ficava doente anteriormente, ela era tratada por profissionais contratados, mas nunca havia essa conexão emocional visível. Helena, por sua vez, começou a questionar pela primeira vez suas próprias prioridades. Vendo a dedicação incansável de Maria, reconheceu dolorosamente que uma empregada conhecia sua filha melhor do que ela própria. A reviravolta mais surpreendente veio quando o Dr. Mendes, intrigado pela capacidade de observação de Maria, começou a conversar mais profundamente com ela sobre medicina. Descobriu que a empregada havia desenvolvido, através da experiência e leitura autodidata, um conhecimento prático impressionante sobre sintomas, cuidados básicos e primeiros socorros. Senhora Maria, disse ele numa tarde, enquanto observavam Sofia dormindo pacificamente. A senhora já pensou em retomar os estudos? Maria sorriu tristemente. Aos 53 anos, doutor, com 3 filhos para sustentar e contas para pagar, esse sonho morreu há muito tempo. Talvez não tenha morrido, respondeu o médico pensativo. Talvez apenas tenha sido adiado. Dr. Mendes começou a incluir Maria nas discussões sobre o cuidado de Sofia, explicando procedimentos, pedindo suas observações sobre mudanças no comportamento da menina. Para surpresa geral, as percepções da empregada eram frequentemente mais precisas que as dos próprios pais. Ela está com medo dos pesadelos que teve com a febre, observou Maria numa tarde. Por isso não quer dormir sozinha. Talvez se deixássemos uma luzinha acesa. A sugestão funcionou perfeitamente. Sofia, que vinha tendo dificuldades para descansar, finalmente conseguiu dormir tranquilamente. Eduardo assistia a tudo isso com uma mistura de admiração relutante e profundo constrangimento. A mulher que ele havia tratado como mobiliário por 15 anos estava demonstrando uma competência e sensibilidade que ele jamais suspeitara existir. Durante uma conversa particular com o Dr. Mendes, o médico foi direto. Senhor Monteiro, preciso que o senhor entenda algo. Sua empregada não apenas salvou a vida de sua filha. Ela tem demonstrado um talento natural para cuidar que raramente encontro, mesmo entre profissionais formados. Eduardo engoliu o orgulho ferido. Doutor, eu cometi um erro terrível. Demiti-a no calor do momento. Pensei que ela havia agido de forma irresponsável. E agora? Perguntou o médico. Eduardo olhou através do vidro para Sofia, que dormia serenamente segurando um pequeno ursinho de crochê que Maria havia feito. Pela primeira vez em sua vida adulta, o poderoso bilionário reconheceu que havia algo mais valioso que dinheiro: a sabedoria nascida da experiência e o amor genuíno por uma criança. Agora, disse ele lentamente, preciso encontrar uma forma de reparar o irreparável. No 7º dia de internação, quando Sofia finalmente estava fora de perigo e preparando-se para receber alta médica, Eduardo tomou uma decisão que surpreenderia a todos. Convocou uma reunião no auditório privativo do hospital, convidando não apenas Dr. Mendes e a equipe médica, mas também representantes da mídia, alguns dos investidores mais influentes de São Paulo e, para espanto geral, Maria.
A empregada chegou ao hospital naquela manhã usando seu melhor vestido, uma peça simples, mas impecavelmente passada, sem imaginar o que a aguardava. Quando foi informada sobre a reunião, seu primeiro instinto foi recusar. Não pertenço a esse tipo de ambiente, doutor, disse ela a Dr. Mendes. Maria, respondeu o médico gentilmente, você salvou a vida de uma criança. Se isso não lhe dá o direito de estar em qualquer ambiente, então nada mais importa. Eduardo iniciou seu discurso diante de cerca de 50 pessoas, sua voz tremulando de uma emoção que poucos haviam visto antes. Chamei vocês aqui hoje porque preciso tornar público um erro terrível que cometi, e ao mesmo tempo reconhecer um heroísmo que quase deixei passar despercebido. O auditório ficou em silêncio absoluto. Maria, sentada discreta na última fileira, sentia o coração acelerar perigosamente. Por 15 anos, continuou Eduardo, Maria Santos trabalhou em minha casa. Por 15 anos, eu a tratei como um objeto. Nunca olhei diretamente para ela. Nunca perguntei sobre sua família, seus sonhos, suas necessidades. Para mim, ela era simplesmente a empregada. Helena, sentada na primeira fileira, chorava silenciosamente. Nos últimos dias, confrontada com a quase perda da filha, havia sido forçada a reavaliar completamente suas prioridades e preconceitos. Há uma semana, Eduardo prosseguiu, minha filha Sofia adoeceu gravemente enquanto eu estava em reuniões de negócios e minha esposa em compromissos sociais. Deixei instruções claras para que Maria não saísse de casa com Sofia sob nenhuma circunstância. O público murmurou, percebendo aonde a história estava levando. Maria desobedeceu minhas ordens, pegou minha filha nos braços e trouxe-a correndo para este hospital. Quando soube, fiquei furioso. Gritei com ela pelo telefone, a demiti na hora, ameacei processá-la por sequestro. A voz de Eduardo quebrou ligeiramente. Eu estava completamente errado. Dr. Mendes levantou-se para complementar o relato médico. Sofia estava com meningite bacteriana. É uma condição que pode levar à morte ou danos cerebrais permanentes em questão de horas. A senhora Maria identificou os sintomas e agiu quando os pais não estavam disponíveis. Sua decisão salvou a vida da menina. Um murmúrio de admiração percorreu o auditório. Alguns jornalistas já começavam a tomar notas rapidamente. Eduardo continuou, sua voz agora mais firme. Mas a história não termina aí. Durante esta semana, observando Maria cuidar de minha filha no hospital, descobri algo que me envergonha profundamente. Esta mulher, que eu considerava apenas uma empregada, possui conhecimentos médicos práticos que impressionaram toda a equipe do hospital. Ela tem um dom natural para cuidar, uma sensibilidade que poucos profissionais formados possuem. Maria sentia-se cada vez mais desconfortável com a exposição. Nunca havia pedido reconhecimento público, apenas quisera salvar uma criança que amava. Dr. Mendes me informou que Maria sempre sonhou em ser enfermeira, mas as circunstâncias da vida nunca permitiram que ela estudasse. Hoje, Eduardo fez uma pausa dramática. Quero corrigir essa injustiça histórica. O bilionário virou-se diretamente para Maria, falando alto o suficiente para que todos ouvissem. Maria Santos, em nome de minha família e reconhecendo sua dedicação extraordinária, quero oferecer-lhe uma bolsa integral para cursar enfermagem na melhor universidade de São Paulo. Além disso, nossa empresa criará um fundo de bolsas de estudo para pessoas como você. Trabalhadores que tiveram seus sonhos interrompidos pela necessidade, mas que merecem uma segunda chance. O auditório explodiu em aplausos. Câmeras disparavam, jornalistas faziam anotações frenéticas, investidores assentiram aprovadoramente. Era exatamente o tipo de história inspiradora que a mídia adorava. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava. Maria levantou-se lentamente de sua cadeira na última fileira. Com a dignidade silenciosa que sempre a caracterizara, caminhou até a frente do auditório. Sua presença comandou um silêncio respeitoso de toda a plateia. Senhor. Eduardo, disse ela,
sua voz clara e firme ecoando pelo sistema de som. Agradeço profundamente sua oferta, mas não posso aceitar. Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório. Eduardo ficou visivelmente desconcertado. Não havia considerado a possibilidade de recusa. Não entendo, Maria, disse ele. É a oportunidade de realizar seu sonho. Maria respirou fundo antes de continuar. Meu sonho, Senhor, sempre foi ajudar pessoas. Nos últimos 15 anos, cuidei de sua casa e de sua família com todo o amor que tinha no coração. Salvei Sofia porque é isso que qualquer mãe faria por uma criança que ama. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Eduardo pela primeira vez em todos aqueles anos. Não preciso de diploma universitário para continuar fazendo o que sempre fiz, cuidar com amor. E não quero que minha história se torne uma forma de sua empresa melhorar sua imagem pública. O que fiz por Sofia não foi um favor que merece recompensa. Foi amor puro. O auditório estava absolutamente silencioso. Até mesmo os jornalistas haviam parado de escrever, hipnotizados pela dignidade daquela mulher simples que estava recusando uma fortuna. Mas, continuou Maria, agora com lágrimas nos olhos, se o Senhor realmente quer honrar o que aconteceu aqui, faça uma coisa. Olhe para suas próximas empregadas, motoristas, porteiros, faxineiras. Veja-os como pessoas, não como objetos. Pergunte seus nomes, conheça suas histórias, respeite seus sonhos. Eduardo estava visivelmente emocionado, assim como boa parte da plateia. Sofia não precisava quase morrer para que o Senhor aprendesse a enxergar quem sempre esteve ao seu lado, finalizou Maria. Espero que esta lição valha por todas as outras crianças que possam precisar de cuidado e por todos os trabalhadores que merecem dignidade. Maria virou-se para sair, mas Eduardo a chamou. Maria, espere. Se não aceita a bolsa, pelo menos aceite voltar a trabalhar conosco. Sofia precisa de você. Nós precisamos de você. Maria sorriu pela primeira vez durante toda a apresentação. Senhor Eduardo, Sofia sempre teve meu amor e sempre terá. Mas agora ela também tem pais que aprenderam a vê-la verdadeiramente. Isso é mais importante que qualquer emprego. E com essas palavras, Maria Santos saiu do auditório sob aplausos emocionados, deixando para trás um bilionário humilhado, uma plateia tocada e uma lição que ecoaria muito além daquelas paredes. 3 meses depois do episódio no hospital, a vida de todos os envolvidos havia mudado de maneira profunda e irreversível. Eduardo Monteiro, o homem que um dia acreditara que o dinheiro podia comprar qualquer coisa, descobrira que a lição mais valiosa de sua vida viera de quem ele menos esperava. A recusa de Maria em aceitar sua oferta pública o transformara mais do que qualquer sucesso empresarial jamais conseguira. Ele estabeleceu o Fundo Maria Santos, não como estratégia de marketing, mas como compromisso genuíno com trabalhadores que mereciam oportunidades de estudo. Mais importante, Eduardo aprendera a enxergar as pessoas. Conhecia agora o nome de todos os funcionários de seu prédio empresarial. Perguntava sobre suas famílias, respeitava suas histórias. Sua empresa implementara um programa revolucionário de bolsas de estudo para funcionários e dependentes, tornando-se referência em responsabilidade social genuína. Helena descobrira, aos 38 anos, o que significava ser verdadeiramente mãe. A quase perda de Sofia a fizera reavaliar completamente suas prioridades. Cancelou compromissos sociais vazios para passar tempo real com a filha, cozinharam juntas, leram histórias, conversaram sobre sonhos e medos. A relação que se desenvolveu entre elas era infinitamente mais rica que qualquer evento beneficente. Sofia, agora completamente recuperada, carregava uma sabedoria precoce sobre o valor das pessoas. Continuava visitando Maria regularmente, mas agora acompanhada dos pais, que haviam compreendido a importância daquele vínculo. A menina falava constantemente sobre Tia Maria na escola, inspirando outras crianças a valorizarem os trabalhadores ao seu redor. Maria continuara sua vida com a mesma simplicidade de sempre,
mas agora cercada de um respeito que jamais havia experimentado. A história de sua coragem se espalhara pela comunidade onde vivia, transformando-a numa figura respeitada e querida. Vizinhos vinham buscar conselhos sobre saúde, jovens mães pediam orientações sobre cuidados com crianças e sua sabedoria prática tornara-se um tesouro comunitário. Doutor Mendes, impressionado com os conhecimentos naturais de Maria, a convencera a aceitar um trabalho voluntário no hospital aos fins de semana. Ela ajudava a treinar novos enfermeiros, compartilhando décadas de experiência prática em cuidados domiciliares. Sua capacidade de identificar sinais sutis de mudança no estado dos pacientes tornara-se lendária entre a equipe médica. Ela possui algo que não se ensina em universidade, comentava Dr. Mendes frequentemente com colegas. Uma intuição desenvolvida através do amor genuíno por cuidar de pessoas. O mais belo desenvolvimento veio quando Ana, a filha professora de Maria, inspirada pela história da mãe, decidiu fazer uma segunda graduação em enfermagem. "Quero realizar o sonho que você nunca pôde ter, mãe", disse ela numa tarde emocionante. "E quero aprender com a melhor professora que conheço, você." Maria, pela primeira vez em décadas, permitiu-se sonhar novamente. Aos 54 anos, com Ana estudando enfermagem e trazendo os livros para casa, Maria redescobriu o prazer de aprender. Mãe e filha estudavam juntas nas noites de domingo, uma realizando formalmente o sonho que a outra cultivara em silêncio por tantos anos. Carlos, o filho engenheiro, criou um aplicativo gratuito de primeiros socorros, baseado nos conhecimentos práticos da mãe. "Mamãe salvou Sofia usando sabedoria que carrega há décadas", explicava ele. Imagine quantas outras pessoas poderiam se beneficiar dessa experiência. O aplicativo Cuidados da Maria tornou-se fenômeno nacional, ajudando milhares de famílias a reconhecerem sinais de emergência médica. Pedro, o técnico em eletrônica, instalou um pequeno consultório comunitário na garagem de casa, onde Maria atendia informalmente vizinhos com problemas menores de saúde, sempre orientando-os a procurar médicos quando necessário. Sua reputação como anjo do bairro cresceu organicamente, baseada em décadas de cuidado genuíno. A transformação mais tocante ocorreu durante o aniversário de 9 anos de Sofia. A menina insistiu que a festa fosse realizada não no salão de festas luxuoso que os pais haviam reservado, mas na casa simples de Maria, no subúrbio. Crianças ricas e pobres brincaram juntas no quintal pequenininho, enquanto Maria servia brigadeiros caseiros que Sofia ajudara a fazer. Eduardo e Helena, inicialmente desconfortáveis naquele ambiente simples, descobriram que aquela era a festa de aniversário mais alegre e genuína que Sofia já tivera. Vendo a filha correr livre pelo quintal, rindo com crianças de todas as idades e classes sociais, compreenderam finalmente que haviam dado a ela algo muito mais valioso que dinheiro: a capacidade de ver beleza e valor em todas as pessoas. "Tia Maria", disse Sofia naquela tarde, enquanto ajudava a lavar os pratos na pia pequenina da cozinha. "Obrigada por me salvar naquele dia no hospital." Maria sorriu, secando as mãos no avental bordado. "Minha menina, eu não salvei só você naquele dia." "Não?" perguntou Sofia curiosa. "Não", respondeu Maria, olhando pela janela para Eduardo brincando de futebol no quintal com os meninos do bairro. "Eu salvei sua família inteira. Salvei seus pais de continuarem cegos para o que realmente importa. E talvez", acrescentou com um sorriso sábio, "tenha salvado a mim mesma de acreditar que meus sonhos haviam morrido para sempre." Quando a família Monteiro se despediu naquela noite, o abraço entre Sofia e Maria foi longo e carinhoso. Mas agora, Eduardo e Helena também abraçaram Maria. Não como patrões condescendentes, mas como pessoas genuinamente gratas por tudo que ela representava em suas vidas. 6 meses depois, quando Ana se formou em enfermagem, a cerimônia de colação de grau teve uma convidada especial na primeira fila, Sofia Monteiro, usando um vestido simples que Maria havia costurado especialmente para a ocasião.
aplaudindo emocionada quando Ana recebeu o diploma e dedicou a conquista à minha mãe, que me ensinou que cuidar com amor é a medicina mais poderosa que existe. Maria Santos nunca precisou de diploma para ser reconhecida como a enfermeira mais competente que muitos conheceram. Sua sabedoria, nascida da experiência e temperada pelo amor incondicional, continuou salvando vidas, não apenas através de diagnósticos precisos e cuidados dedicados, mas através da lição mais importante que uma pessoa pode ensinar: que a verdadeira grandeza está em ver e valorizar a dignidade humana em cada pessoa, independentemente de sua posição social. A história da empregada que salvou a filha do bilionário tornou-se lenda em São Paulo, mas sua verdadeira importância não residia no drama médico ou na reviravolta social. Residia na prova de que a sabedoria mais profunda frequentemente habita corações humildes e que o amor genuíno por uma criança pode transformar famílias inteiras, curando feridas que nem mesmo o melhor dinheiro consegue alcançar. E Sofia cresceu sabendo que havia sido salva 2 vezes. Uma da meningite, pelos conhecimentos e coragem de Maria, e outra da frieza emocional, pelo exemplo de amor incondicional que aquela mulher extraordinária trouxe para sua família. Gostou dessa história? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo e diga de qual cidade você está nos acompanhando. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal. Ele é novo e com a sua ajuda cresceremos juntos. Muito obrigado por assistir.